Imagine um padrão que quanto mais você o observa, mais ele se revela em detalhes, repetindo-se infinitamente. Um padrão que pode ser visto tanto na natureza, nas nuvens, nas folhas de uma árvore, quanto em estruturas matemáticas extremamente complexas. Esses padrões fascinantes são conhecidos como fractais. E você sabia que eles estão presentes até em um simples brócolis? Hoje, no Matemática em Tudo, vamos explorar o maravilhoso mundo dos fractais, essas estruturas que mostram como a beleza e a complexidade se encontram em escalas cada vez menores. Desde a sua aplicação na ciência até sua aparição em formas cotidianas, prepare-se para descobrir como os fractais estão em toda parte e por que eles são um dos conceitos mais incríveis da matemática moderna. Seja bem-vindo ao Matemática em Tudo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre fractais, um dos tópicos mais fascinantes e belos da matemática. Esses padrões que se repetem em diferentes escalas são mais do que apenas um conceito abstrato. Eles aparecem na natureza, na arte e até mesmo na nossa vida cotidiana. Quer saber como e por que os fractais são tão importantes e impactantes? Fique até o final deste vídeo, pois vamos explorar tudo isso de maneira simples, mas profunda. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades matemáticas. Então, o que são fractais? Para entender esse conceito, vamos imaginar o seguinte. Imagine que você está observando uma árvore. De longe você vê o formato geral dela, tronco e galhos. Agora, ao chegar mais perto, você percebe que cada galho maior se divide em galhos menores, e esses galhos menores também se dividem em galhos ainda menores. Se você continuar a aumentar o zoom, perceberá que essa divisão se repete em escalas cada vez menores. É como se, em cada parte, estivesse contida a estrutura da árvore como um todo. Os fractais são exatamente isso. Estruturas que se repetem em diferentes escalas de forma autossemelhante. Ou seja, um pequeno pedaço de um fractal parece muito com a forma inteira. E essa repetição infinita cria padrões que, além de extremamente belos, são também muito complexos. A palavra fractal foi cunhada pelo matemático Benoit Mandelbrot em 1975. Ele percebeu que muitos padrões na natureza, que antes pareciam caóticos e desorganizados, na verdade seguiam essa lógica de repetição em diferentes escalas. A famosa curva de Koch, por exemplo, é um fractal matemático que ilustra bem esse conceito. Quanto mais você aumenta o zoom, mais detalhes aparecem, mas o padrão básico continua o mesmo. Agora, você pode estar se perguntando: tudo bem, fractais são interessantes, mas onde eu vejo isso na vida real? A verdade é que eles estão em toda parte. Vamos começar pela natureza. As nuvens, por exemplo, são formadas por fractais. Ao olhar para uma nuvem no céu, ela parece ter uma estrutura irregular e complexa. Mas se você observar atentamente, verá que as menores partes da nuvem possuem uma forma semelhante à da nuvem como um todo. Esse padrão fractal ocorre devido à maneira como as gotas de água se organizam em diferentes níveis de escala. As montanhas também possuem uma estrutura fractal. Se você observar o perfil de uma montanha à distância, ela parecerá ter uma forma específica, mas, conforme você se aproxima, perceberá que cada parte dela é formada por elevações menores, que por sua vez também têm formas semelhantes à da montanha como um todo. E o exemplo que muitas pessoas adoram, o brócolis romanesco. Se você nunca reparou, esse tipo de brócolis tem uma forma espiralada que é um exemplo perfeito de fractal. Cada pequena ponta do brócolis é uma miniatura da sua forma total. Isso acontece porque sua estrutura segue um padrão matemático chamado sequência de Fibonacci, que é comum em muitos fenômenos da natureza. Do ponto de vista matemático, os fractais são fascinantes porque desafiam as ideias convencionais de geometria, enquanto figuras tradicionais como quadrados, círculos ou triângulos possuem uma dimensão inteira, 2D para superfícies planas e 3D para objetos sólidos. Os fractais têm algo chamado dimensão fractal, que pode ser um número não inteiro. Por exemplo,
O conjunto de Mandelbrot, uma das estruturas fractais mais conhecidas, tem uma dimensão entre 2 e 3. Isso significa que ele não é nem totalmente bidimensional, nem totalmente tridimensional. Ele existe em um meio termo. Esse conceito de dimensão fractal permite que os matemáticos descrevam superfícies irregulares e complexas de maneira mais precisa. A geometria fractal também tem aplicações práticas em diversas áreas. Em engenharia, por exemplo, os fractais são usados no design de antenas de telecomunicações. Uma antena fractal tem uma forma que maximiza a área de recepção, enquanto ocupa um espaço pequeno, graças à sua capacidade de repetir padrões em escalas menores. Na biologia, o estudo de fractais ajuda a entender como certas estruturas crescem e se desenvolvem. Um exemplo fascinante são os vasos sanguíneos do corpo humano, que seguem padrões fractais para garantir que o sangue chegue a todas as partes do corpo de forma eficiente. Da mesma forma, as ramificações dos brônquios nos pulmões seguem uma estrutura fractal para maximizar a área de troca gasosa. Além da natureza e da matemática pura, os fractais também estão presentes em várias inovações tecnológicas e científicas. Por exemplo, na ciência da computação, os fractais são usados na compressão de imagens. Como essas estruturas repetem padrões em diferentes escalas, os algoritmos podem usar essa característica para reduzir o tamanho de arquivos de imagem sem perder muita qualidade. Outra aplicação importante dos fractais está na economia e no mercado financeiro. A complexidade dos mercados financeiros e as oscilações dos preços das ações são frequentemente modeladas usando fractais. Isso ajuda os economistas a prever comportamentos de mercado que, à primeira vista, parecem completamente aleatórios, mas que possuem padrões subjacentes quando analisados em diferentes escalas de tempo. Em áreas como a meteorologia e a geofísica, os fractais são utilizados para modelar fenômenos naturais, como a formação de furacões e terremotos, que também seguem padrões repetitivos em diferentes escalas. Além de sua importância científica e prática, os fractais também inspiram artistas há muitos anos. Muitos artistas e designers utilizam estruturas fractais para criar obras de arte e padrões visualmente impressionantes. A complexidade dos fractais é naturalmente atraente, pois eles combinam ordem e caos de uma maneira harmoniosa. Os fractais também têm sido usados na arte digital. Com o avanço da tecnologia, hoje é possível gerar fractais por meio de computadores, criando imagens detalhadas e impressionantes. Essas imagens são frequentemente usadas como fundos, ilustrações e até em filmes e animações. Na música, o conceito de fractal também aparece. Composições que seguem padrões repetitivos em diferentes escalas podem ser vistas como músicas fractais. Essa repetição de motivos musicais em diferentes partes da música cria uma sensação de continuidade e profundidade. Então, da próxima vez que você olhar para uma montanha, uma árvore ou até mesmo para um brócolis, lembre-se de que há muito mais do que parece. Os fractais são uma das maneiras mais belas e fascinantes de perceber o mundo à nossa volta. Eles nos mostram que, em meio ao caos aparente, há padrões e estruturas que se repetem, revelando uma ordem oculta. Se você gostou desse mergulho no mundo dos fractais e quer aprender mais sobre como a matemática está presente em tudo ao nosso redor, inscreva-se no Matemática em Tudo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com os amigos e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E tem mais um vídeo incrível te esperando agora mesmo na sua tela, onde continuamos a explorar a beleza da matemática. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.